Oi pessoal, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente pode fazer para ajudar nossos filhos quando eles estão naqueles momentos de crise, quando estão no descontrole emocional, porque assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ele não está fazendo aquilo para nos provocar, por mais que pareça que sim, tá? Só que não, o que tá acontecendo ali na verdade é que ele ainda está num momento da sua maturidade cerebral que ele ainda não está pronto para lidar com aquelas emoções. Quando a criança já tá nesse nível de descontrole, não adianta a gente tentar debater com ela, não adianta a gente tentar conversar, a gente tenta falar sobre o que aconteceu, tentar educá-la naquele momento. Aquele momento não é para isso. Ela não está propensa a entender e ouvir o que você tá falando, ao contrário, ela só vai ver alguém aqui maior que ela, gritando com ela, falando um monte de coisa na cabeça dela e ela vai sentir aquilo como uma ameaça, ela vai se sentir mais coagida e aí o que vai acontecer? Ela vai ficar mais desesperada, então ela vai gritar mais, vai chorar mais porque ela vai ficar mais nervosa ainda, então a gente não vai conseguir nosso objetivo que é de terminar aquela crise. Bem, então, o primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sair dessa posição de superioridade que a gente passa para a criança quando a gente está acima dela, falando com ela assim. O que a gente precisa fazer? Abaixar, ir no olho da criança, conversar diretamente com ela e nisso a gente já tira aquele jeito de ameaça que ela estava se sentindo e aí você vai poder ter um acesso melhor para ela quando você estiver na mesma altura que ela. Bem, então quando a gente já estiver ali no mesmo nível que a criança, uma boa tática que a gente pode ter é tentar abraçar ela, tentar envolver ela naquele momento. Algumas crianças não gostam nesse momento de serem abraçadas, eles preferem ficar mais distantes, então a gente também precisa respeitar. Mas a maioria das crianças, elas gostam desse momento, elas se sentem amadas, se sentem protegidas, independente de elas estarem apresentando uma atitude ruim, entendeu? Então, normalmente isso funciona, aqui em casa funciona sempre. Todas as vezes que tem grito, que tem choro, que tem descontrole, se eu chegar, se eu abraçar, entendeu? Se eu mostrar essa proteção, incrível como de um momento para o outro a criança para de chorar, ou então continua chorando mais baixinho no meu colo, bem mais calma, bem mais tranquila, entendeu? Então é uma coisa muito boa para ajudar a acalmar numa crise. Ao fazer isso, algumas mães podem falar, nossa, mas então aí eu vou simplesmente passar a mão na cabeça do meu filho e esquecer o que aconteceu? Não, com certeza não. Mas aquele momento da crise não é o momento para estar educando. Então, depois que você consegue acalmar a criança, depois que você consegue controlar aquela situação, aí sim você vai tratar do assunto em questão, do que causou aquela crise. E aí sim você tem que conversar, você tem que pôr o castigo que for necessário, você tem que tomar as atitudes que você precisa tomar. Mas não no momento da crise, porque isso não vai adiantar, entendeu? Mas não significa que quando você abraça a criança, perdoou e acabou, esqueceu, não vamos falar mais no assunto. Não, é completamente diferente. Outra técnica que funciona bastante também para você ajudar a criança a se acalmar, principalmente se ela não gosta do toque, não quer que você se aproxime, você tentar respirar junto com ela, ensinar o processo de respiração para que ela consiga se acalmar sozinha. Isso vai ser tão importante para que depois ela carregue isso para a vida toda dela, porque se ela aprender a se acalmar sozinha, ela vai ganhar muito com isso. Então você tem que ensinar isso para ela, você tem que ensinar essa habilidade para que ela consiga se acalmar. Então assim, você vai respirando com ela, calma, falando calmamente com ela, porque a nossa calma transfere para a criança. Outra coisa importante nesse momento de crise é a gente tentar tirar os estímulos externos, tirar plateia, se tiver outras pessoas assistindo, né? Se tiver muito movimento, muito barulho ali perto, não vai adiantar, você vai tentar acalmar a criança em vão, isso não vai ser possível, né? Tem muita coisa para chamar a atenção dela e ela não vai conseguir se concentrar em você. Então pega a criança, né, calmamente, leva ela num lugar um pouquinho mais afastado para que você tenha tempo de conversar com ela. E aí você pode conversar na altura dela, você pode validar os sentimentos dela, né? Você vai ajudando ela a nomear, porque ela não sabe o que ela tá sentindo, nem o porquê que ela tá sentindo tanta raiva, tanto nervoso. Então você vai explicar, né, o que ela tá sentindo, vai falar, você está nervosa, você está se sentindo ansiosa, é ruim sentir assim, a mamãe também se sente nervosa também como você, eu sei como você está se sentindo, não é legal, né? E ir conversando com a criança, ir ajudando ela a nomear o que ela está sentindo, como que é essa emoção, sentir que aquela emoção é válida, porque o que a maioria das pessoas fazem é, ai, você não tem motivo para estar triste, por que você está nervosa, ai, por que você está agindo dessa forma, como se não fosse importante a criança apresentar aquela emoção.
Tem pessoas que chegam a falar, engole o choro, para de chorar. Isso não adianta. Ao contrário, a gente está ensinando para a criança que é ruim ter uma emoção, que ela não pode demonstrar o que ela está sentindo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que validar o que ela está sentindo e ajudar e mostrar os mecanismos que ela pode estar utilizando para lidar com aquela frustração, com aquele sentimento, com aquela raiva, com aquele nervoso. Outro erro muito comum que eu vejo as pessoas fazendo, né, é de estar fazendo a criança se sentir pior do que ela já está se sentindo. Então, tenta envergonhar a criança. Nossa, mas eu não acredito, como você pode agir tão ruim desse jeito? Nossa, como você pode fazer isso? Ai, que vergonha, olha lá, as pessoas estão olhando você não tem vergonha? E coagindo a criança, envergonhando ela, fazendo ela se sentir pior do que ela já está se sentindo, achando que com isso você vai estar ajudando. E não é assim. A criança não tem que ter vergonha do que ela está sentindo, ela não tem que ter vergonha de ter uma emoção. A gente só precisa ensinar ela como lidar melhor com essa emoção, mas não é vergonhoso, e isso eu digo até para nós adultos, a gente tem que pensar que é vergonhoso a gente ter uma emoção, e quando a criança demonstra aquela emoção, a gente tem que só ajudar ela a lidar com aquilo da melhor maneira possível, mas não tratar aquilo como se não fosse importante. Lidar com as crises dos nossos filhos não é algo fácil, mas o mais importante é a gente perceber que a gente não tem que reagir àquilo, a criança tem aquele comportamento e a gente já logo responde à altura. Não, o mais importante é a gente perceber que cada crise é uma oportunidade que a gente tem de ensinar algo muito mais valioso para os nossos filhos. É um momento da gente estar ensinando para eles como lidar com os seus sentimentos, como lidar com as suas emoções, frustrações, e é algo que ele vai estar carregando o resto da vida dele. Então, assim, é uma oportunidade muito importante para a gente. A gente não tem que focar apenas no que está acontecendo naquele momento. A gente tem que pensar que a gente está ensinando uma lição muito valiosa para eles. Bem, é isso então. E por aí, pessoal, como tem sido esses momentos de crise, de nervoso com as crianças? Como vocês têm resolvido isso na casa de vocês? Me contem que eu vou adorar estar sabendo, tá bom? Bem, então é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. E ó, se inscreva no canal então para que vocês sempre estejam recebendo nossos vídeos, tá bom? Um beijo, pessoal. Até mais.